grande alegria poder ouvir a sua palestra a respeito de um fenômeno tão complexo que é a litigância abusiva. Professor Fred Didier, conhecido de todos nós, né, que eu acredito que a boa parte já estou aqui, quem estou para concurso, né, conhece bastante sua obra, mas é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, advogado, mestre pela Universidade Federal da Bahia, doutor pela PUC de São Paulo, livre-docente pela USP, possui pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e atualmente está com o livro Litigância Abusiva, esboço de uma dogmática jurídica aplicável ao problema das estratégias de litigância ilícita e volumosa. Professor, mais uma vez, muito obrigada por sua palavra. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui, ainda mais para conversar com a magistratura do Ceará e sobre esse tema, né? Que talvez seja, por razões diversas, juntamente com a inteligência artificial, por razões diversas, bem diversas, os dois grandes temas assim, sobre os quais o judiciário brasileiro tem de se debruçar nos próximos tempos, né? Daqui para frente. É impressionante como esse tema da litigância abusiva, e talvez até mesmo impulsionado exatamente por essa tecnologia, acho que talvez tenha uma conexão entre as duas coisas aí, tem ganhado relevância muito grande, a ponto de eu e Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho e com quem eu estou mergulhado nos temas relativos ao judiciário desde 2021, a gente resolveu publicar esse pequeno livro que a doutora Ana Paula mencionou, que é exatamente esse aqui, ó, Litigância Abusiva, que saiu agora, eu recebi esse livro semana passada, tentando organizar a discussão em torno do tema. O nosso propósito aqui foi meio que aparar a conversa, arrumar o terreno, para que a gente possa desenvolver uma dogmática do assunto mais segura, com menos ruído, menos poluída. O tema, assim, é muito intenso e tem muita coisa nova surgindo. Ele acaba ficando um pouco misturado com outros temas, a discussão fica um pouco poluída. Então, nosso objetivo foi organizar isso. O que é que eu quero? Qual é a proposta da minha exposição? É fazer uma introdução do tema, organizar a conversa para que a gente possa caminhar mais seguramente e contar um pouco da história do tema. Então, eu quero começar construindo o conceito de litigância abusiva. Vamos começar pelo começo, né? Construindo o conceito de litigância abusiva. E, para construir esse conceito, eu tenho que falar de duas outras coisas que se parecem com litigância abusiva, cada uma à sua maneira, e que a gente tem que segregar do conceito de litigância abusiva. Pelo menos do conceito de litigância abusiva que eu vou me referir aqui. O primeiro fenômeno que a gente tem que distinguir da litigância abusiva é o fenômeno da litigância de massa. A litigância de massa é uma litigância volumosa, todos sabem, todos vocês sabem, e é uma litigância que é lícita. É uma litigância lícita. Não há ilicitude no fato de a litigância ser de volume. A litigância de volume, ela é um fenômeno social que mostra algum tipo de disfuncionalidade do nosso sistema. O sistema não consegue, por exemplo, resolver as coisas no plano da regulação. Talvez se nosso sistema regulatório fosse mais funcionasse melhor, mais eficiente, boa parte desses problemas não iria para o judiciário. A gente tem questões de litigância dos entes públicos, que é uma litigância também disfuncional por conta da nossa federação, que é uma federação complexa, né, com muitos entes federativos. Então, as causas sociais da litigância de massa no Brasil são inúmeras, mas elas não tornam a litigância de massa, por isso,
uma litigância ilícita. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando estuda litigância abusiva é não misturar o fenômeno da litigância de massa, que é uma litigância lícita, embora volumosa, com a litigância abusiva. Então, primeiro passo. Qual é a outra figura que é bem tradicional e que, de algum modo, se aproxima da litigância abusiva? É a figura da litigância de má-fé. Todos aqui conhecem a litigância de má-fé. Está regulada no Código de Processo Civil. É uma figura antiga. Nós temos regramento sobre litigância de má-fé desde muito tempo. Muito tempo. Então, não há nenhuma novidade em falar, em mencionar a litigância de má-fé. Agora, o que é a litigância de má-fé? Como a litigância de má-fé se estruturou historicamente? A litigância de má-fé, ela tem três grandes características na sua conformação histórica. A primeira característica é que a litigância de má-fé nasceu para a repressão a comportamentos pontuais, a comportamentos episódicos. O sujeito que faz uma bobagem num processo específico, ele vai ser reprimido, punido por isso. Então, a litigância de má-fé, ela foi pensada para o varejo, não foi pensada para o atacado. Ela foi pensada para combater aquele meliante processual, vamos chamar assim, que faz uma bobagem naquele processo específico. Então, ela tem essa característica de ser pontual, de ser uma repressão pontual, uma repressão episódica. Uma outra característica da litigância de má-fé histórica é claro, ela ser uma litigância ilícita. E aí, nesse ponto, ela também se distingue da litigância de massa. A litigância de massa é lícita, a litigância de má-fé é ilícita, não há dúvida. Então, ela é ilícita, ela foi pensada para uma repressão pontual, episódica do comportamento ilícito, e ela é uma figura com dupla tipicidade. O que eu quero dizer? Uma figura com dupla tipicidade. De um lado, o legislador lista os comportamentos tipicamente considerados como de má-fé. Então, existe uma lista legal dos comportamentos que são típicos de má-fé. Então, há, portanto, nessa dupla dimensão de tipicidade que eu mencionei, a primeira dimensão da tipicidade é a tipicidade do comportamento. A litigância de má-fé envolve comportamentos tipicamente previstos em lei como de má-fé. E a outra dimensão da tipicidade é a de que a sanção a esses comportamentos também é típica. O legislador ele traz um rol típico de comportamentos ilícitos de litigância de má-fé e traz a sanção típica a isso. E veja, pegando o nosso Código de Processo, deixa eu pegar lá o artigo 80, que cuida da litigância de má-fé, a gente vai ver que a sanção à litigância de má-fé é a multa e o dever de indenizar. Então, constatado um daqueles comportamentos típicos, portanto, só pode ser um daqueles, a sanção só pode ser a multa e, se causar prejuízo, o dever de indenizar. Pode ser até que nem causa prejuízo. Então, é só multa e dever de indenizar. Percebam, portanto, que a litigância de má-fé é um instituto com pouquíssima flexibilidade. E o que é que eu entendo aqui por flexibilidade? Flexibilidade, assim, quando a gente estuda processo, significa a capacidade da regra de se ajustar às peculiaridades de um caso. Tão mais flexível é a regra, tão maior seja a capacidade de ela se ajustar à peculiaridade de uma situação concreta.
tão menor seja essa capacidade, tão mais rígida será a regra. A litigância de má-fé tem baixa flexibilidade, porque ela supõe comportamentos tipicamente previstos em uma lista e, além disso, esses comportamentos tipicamente previstos só podem ser reprimidos de uma maneira, com multa ou indenização. Vejam, o artigo 80 cuida das hipóteses típicas de litigância de má-fé e o 81 cuida da sanção. Veja que o 81 fala: de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, e multa que vai de 1 a 10%, e indenizar a parte contrária. Então, diante daqueles comportamentos, as sanções são só essas duas. Daí a baixa flexibilidade. E aí a gente chega na litigância abusiva. Esse fenômeno que eu estou aqui chamando de litigância abusiva, e vocês vão saber daqui a pouco por que eu estou usando esse termo, litigância abusiva, é um fenômeno que tem características muito peculiares. Muito peculiares. A primeira característica é de que a litigância abusiva, essa da aula de hoje, tá bom? A gente tem que fechar no conceito da aula de hoje. Essa litigância abusiva da aula de hoje, ela é uma litigância volumosa. Ela é uma litigância volumosa. Ou seja, ela envolve um conjunto de comportamentos e não apenas um comportamento. Nesse sentido, ela se aproxima da litigância de massa. Nesse sentido. Por isso que ela aparece, por isso que às vezes a gente se confunde, mistura as duas coisas. Por isso que na prática a gente mistura. Há esse elemento parecido, semelhante, que elas compartilham, que é o elemento do volume. Assim como a litigância abusiva traz da litigância de má-fé um outro elemento, da litigância de má-fé, que é o elemento da ilicitude. Então, a litigância abusiva, ela pega um pedaço conceitual da litigância de massa, que é o volume, e um pedaço conceitual da litigância de má-fé, que é a ilicitude. Por isso que ela é um terceiro fenômeno. Ela não é um fenômeno que pode ser reduzido nem à litigância de má-fé, porque ela é volumosa, nem à litigância de massa, porque ela é ilícita. Então, ela é volumosa, ela é ilícita, e ela sempre envolve um elemento estratégico. Ou seja, há uma orquestração, há uma concertação, há um plano nisso. Há um plano por detrás. Não é um fenômeno aleatório. Não é algo que aconteça. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Não há aleatoriedade. Há um plano. Há uma orquestração. Esse elemento também é muito importante. Por isso que o subtítulo do livro, muita gente me perguntou isso, né? Esboço de uma dogmática aplicável ao problema das estratégias de litigância ilícita e volumosa. Porque se for para falar de litigância de má-fé, meus caros, a gente não estaria aqui. A gente não ia precisar de reunir 400 pessoas aqui para ficar discutindo o artigo 80 do CPC, em relação ao qual todos vocês estão já carecas de saber. Para usar antigamente, né? Se expressão antigamente, carecas de saber. Evidentemente, não é disso que se trata. É desse fenômeno de uma estratégia de litigância volumosa, ilícita. E tem uma quarta característica da litigância abusiva. Quarta característica. Que essa característica tem eu uso para ela uma palavra
uma palavra um pouco pedante, mas é porque eu realmente não achei um termo melhor. Ela é polimórfica. Polimórfica. Por que eu estou usando essa palavra pedante, polimórfica? O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês acharem uma palavra melhor, me avise que eu uso. Eu quero dizer que a morfologia da litigância abusiva ela é múltipla, muito variada. Não dá para você listar. É como se ela fosse um ser em constante transformação. É como se o processo evolutivo dela fizesse com que espécies de litigância abusiva sejam criadas a todo momento. Porque as estratégias vão se desenvolvendo à medida que a gente vai descobrindo, à medida que a gente descobre. É como se fosse um vírus. Não tem aquela... Quando você descobre um vírus e vai atrás dele e consegue uma vacina para ele, ele já se adaptou, já virou outro, você precisa de outra vacina. Então, há essa polimorfologia, esse comportamento de vírus. Eu até gostei dessa ideia. Deixa eu até anotar aqui para poder não esquecer. Eu tive essa ideia agora aqui. Esse comportamento viral. Viral no sentido de se adaptar às vacinas e criar outras formas de resistência ao controle. Por isso que é tão difícil lidar com ela. Porque ela não é episódica, ela não é casual, ela não é aleatória. Ela é resultado de uma estratégia, de uma orquestração, de um plano de litigar ilicitamente, com volume, e se adaptar sempre às tentativas de controle. Ela tem essa carga genética de adaptação. Por isso que eu gosto, e a gente usa essa imagem no livro, eu gosto de apresentar uma imagem aqui. É a seguinte. Imaginem uma plantação. Uma grande plantação. E aí você andando nessa plantação, você vê um gafanhoto roendo a folha de uma das plantas dessa plantação. Aí você pensa, pô, esse gafanhoto é uma praga, está roendo as folhas dessa minha planta. Aí você vai lá e pega o gafanhoto e mata o gafanhoto, prende o gafanhoto, faz alguma coisa com aquele gafanhoto. E aí você pensa, resolvi o problema da minha plantação. Eu matei o gafanhoto que estava roendo a folha. Esse seu comportamento se assemelha ao de aplicar a multa a um litigante de má-fé. O litigante de má-fé roendo a folha, uma praga da sua plantação, do seu acervo de processo. Você vai lá e aplica uma multa, mata aquele gafanhoto. Litigância abusiva não é um gafanhoto. Litigância abusiva é uma nuvem de gafanhotos. Eu tive que pesquisar para me lembrar que o coletivo de gafanhoto é nuvem. A gente, quando é pequeno, aprende os coletivos, né? E eu gostava muito de decorar os coletivos. Aí me lembrei que o coletivo de gafanhoto é nuvem. Portanto, a litigância abusiva é um coletivo de gafanhotos. Por quê? É um coletivo de demandas ou de comportamentos processuais ilícitos, ordenados, orquestrados, organizados, pensados num plano com esse propósito. E esse fenômeno, portanto, que é novo, que é polimórfico, que se transforma, que é viral, ele foi sendo designado pelas mais variadas formas. Sempre que a gente se depara com um fenômeno novo, a gente tem a pulsão de designá-lo, né? A tendência é designá-lo com algo, de alguma forma, que a gente já conhecesse. Então, a gente designa por um fenômeno com um nome que a gente já conhece para facilitar a sua compreensão. E essas designações vão surgindo. Por exemplo, no direito americano, quando eles perceberam que esse comportamento muito rapidamente no âmbito da concorrência. Eles percebiam que um concorrente ele fazia estratégias de litigância como essa para lesar o concorrente, criando demandas fictícias para gerar, por exemplo, um contingenciamento
um contingenciamento de recursos do concorrente, que, portanto, facilitaria a concorrência, né? Porque o seu concorrente fica com menos recursos, para você ficar mais fácil. E aí, nos Estados Unidos, percebendo esse fenômeno, eles chamaram isso de shame litigation, ou uma litigância vergonhosa, né? Vergonhosa. Então, o termo shame litigation, ou shame litigation, né? S-H-A-M, shame litigation, é algo que se incorporou. Se vocês procurarem, por exemplo, no CAD, aqui no Brasil, no nosso CAD, no nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já existe uma jurisprudência do CAD no Brasil sobre shame litigation, no Brasil. Usando esse termo, shame litigation, ou shame litigation. Apareceu também, talvez alguns de vocês se lembrem, o termo assédio processual. Assédio processual. Que foi usado, talvez vocês se lembrem, no episódio da jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, que há uns 10 anos, por volta disso, fez uma série de reportagens sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. E a Igreja Universal do Reino de Deus ficou chateada com essa série de reportagens e resolveu fazer o seguinte, resolveu organizar, portanto, orquestrar um plano para assediar processualmente a jornalista. Patrocinou a criação de um tipo de litígio que era um fiel da Igreja Universal demandar contra a jornalista, dizendo que as reportagens dela ofendiam a moral, a honra do fiel. O fiel ficou chateado com a reportagem. E aí, o que é que aconteceu? Mais de 150 ações de indenização por danos morais propostas por alegados fiéis da Igreja Universal foram ajuizadas contra a jornalista, sempre em juizados especiais, sempre em comarcas do interior, em todos os estados do Brasil, ao mesmo tempo, para impedir que ela pudesse comparecer pessoalmente às audiências, num tempo em que as audiências eram presenciais, não tinha Zoom, não tinha Teams, sem presencialmente, então, pessoa física, né? Ela tivesse que contratar advogados, tivesse sempre que viajar para cidades do interior, então nunca era em São Paulo, nunca era Rio de Janeiro, capital, era sempre uma cidade do interior e de todos os estados do Brasil, 150 ações. Esse fenômeno foi um fenômeno que chocou muita gente, porque ali é um exemplo histórico disso que eu estou falando. Uma litigância volumosa, com claro propósito de inviabilizar o exercício da atividade profissional da jornalista e dificultar a defesa dela, demandas absurdas do ponto de vista até do fundamento, tanto que todas foram julgadas improcedentes de cara, todas. Os juízes do Brasil todos reagiram a isso muito fortemente. E nessa época deu-se a isso o nome de assédio processual. Talvez alguns se lembrem dessa designação. Mais recentemente, há uns 3 anos, eu acho que desde 2022, o termo litigância predatória surgiu mais fortemente por conta do CNJ, a partir da ideia de que é um tipo de litigância que não atinge apenas o réu. Ele preda o próprio serviço judiciário. Então, o poder judiciário é uma vítima tanto quanto a outra parte. Então, o termo litigância predatória, que é um termo forte, né? Venhamos e convenhamos, é um termo forte, retoricamente forte. É um termo que o CNJ passou a usar nas suas recomendações. Há recomendações do CNJ mais antigas que usam o termo litigância predatória. E o próprio STJ passou a usar também em homenagem à terminologia do CNJ. Até chegar no ano passado, em outubro do ano passado, quando
o CNJ edita a Recomendação 159. Recomendação 159 do CNJ. Observem, estamos diante de uma recomendação. Recomendação do CNJ, meus caros, funciona como um guia de boas práticas. A recomendação do CNJ funciona como um guia de boas práticas. É o CNJ dizendo, portanto, não mandando, ele está sugerindo que determinados comportamentos que ele considera comportamentos corretos, adequados, bons. E aí, por recomendação, o CNJ, agora, a meu ver, muito bem, eu sou um entusiasta dessa recomendação. Eu acho que essa recomendação ela foi um tiro certeiro do CNJ. Primeiro, porque é recomendação. Segundo, porque ele mudou o nome. Ele passou agora a falar em litigância abusiva. Esse fenômeno, litigância abusiva, foi designado nessa recomendação. E por isso essa palestra se chama litigância abusiva. E o CNJ fez bem ao fazer isso, porque o outro nome comunicava mal, era um nome antipático, gerava uma reação muito ruim do ponto de vista psicológico. Esse comunica melhor. E o CNJ, ele fez questão de dar uma definição de litigância abusiva para fins daquela recomendação suficientemente elástica, exatamente por conta dessas características que eu mencionei aqui. Sobretudo a polimorfologia dela. Sobretudo isso. Então, é um excelente ponto de partida. A gente limpar, depois desses anos aí de shame litigation, assédio processual, litigância predatória, vamos limpar isso e vamos chamar isso com um nome mais claro, assim, mais neutro, mais, assim, como é que eu posso dizer? Mais austero, litigância abusiva. Só que vocês vão perceber, quer dizer, talvez vocês percebam uma sutileza no título do meu livro, que eu vou colocar aqui na tela de novo. Tem uma sutileza aqui nesse título. Percebam que eu coloquei um hífen. Litigância abusiva com hífen. Na recomendação do CNJ não tem hífen. Por que a gente colocou um hífen? E aqui eu vou defender esse hífen. Porque se você usa litigância e abusiva como um adjetivo, quer dizer, litigância e o adjetivo abusiva, isso pode remeter a outras litigâncias abusivas, como, por exemplo, a litigância de má-fé, que é uma litigância abusiva. Que pode remeter a qualquer tipo de abuso do processo, que vai ser também uma litigância abusiva. Vai ser uma litigância e vai ser abusiva. Por que a gente propõe o hífen? É porque a gente quer que litigância abusiva seja uma coisa só. Litigância abusiva seja um substantivo, como se fosse uma palavra em alemão. Esse hífen aqui, a ideia é pensar assim, como é que os alemães escreveriam isso? Eles pegariam várias palavras e juntariam uma palavra só, e formariam um substantivo. O alemão faz isso, né? Espírito do tempo. Aí ele pega espírito, pega tempo e junta e faz Zeitgeist, na mesma palavra. Então ele cria uma palavra a partir da combinação das palavras. O que a gente quer é substantivizar a coisa. A gente quer que a gente entenda a litigância abusiva como um substantivo. É essa litigância volumosa, ilícita, estratégia polimórfica. Esse fenômeno tem um substantivo para designá-lo, litigância abusiva. Portanto, não é o substantivo litigância com o adjetivo abusiva. É litigância abusiva como um substantivo. Quer dizer, você substantiviza, ou sei lá, é isso aí, vocês entenderam? O adjetivo abusivo. Por isso que a gente propõe o hífen e defende o hífen. A gente quer que isso seja estudado como algo, como uma coisa distinta das outras. Pois bem, terminamos a parte da explicação do que é. Agora vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Como é que a gente trata esse fenômeno? E aí é preciso dar o passo
de perceber que esse fenômeno somente pode ser tratado a partir de observem bem, meus caros e minhas caras, uma dupla atipicidade. É exatamente o contrário da litigância de má-fé, que trabalha com dupla tipicidade. Aqui a gente tem que trabalhar com a dupla atipicidade, por conta da polimorfologia desse fenômeno. O que significa essa dupla atipicidade? Primeiro, a atipicidade da conduta. A atipicidade da conduta. É impossível imaginar todas as hipóteses de configuração de uma litigância abusiva. É impossível. Então, nós temos de partir da premissa de que a sua configuração é atípica e não típica. E a gente tem o paradigma histórico do abuso do direito. O abuso do direito, meus caros, ele se desenvolveu no âmbito privado, depois foi para o âmbito público, mas ele se desenvolveu no âmbito privado para suprir a necessidade de repressão de comportamentos ilícitos atípicos. O abuso do direito é um ilícito atípico, clássico. Tanto que o legislador diz: comete abuso de direito aquele que exercita de maneira disfuncional o seu direito. Ponto. O que é isso? O que é exercitar de maneira disfuncional? Quer dizer, o legislador ele cria uma cláusula geral de atipicidade da conduta ilícita abusiva. Então, não há nenhuma novidade histórica em pensar em ilícitos atípicos. Aqui é mais um deles. E o abuso do direito no processo, ele pode ser punido a partir da combinação dos artigos 5º do CPC e 187 do Código Civil. 5º do CPC e 187 do Código Civil, que são a base normativa para o combate do abuso de direito como ilícito atípico. Exatamente por conta dessa atipicidade, a litigância abusiva não é só ativa. Esse dado é importante. Não é só ativa. É possível cogitar uma litigância abusiva passiva. É possível cogitar. Assim como é possível cogitar uma litigância abusiva interventiva. Ou seja, um comportamento volumoso e estratégico de um terceiro que se organiza para intervir em diversos processos e, portanto, de maneira ilícita. É possível pensar nisso. A polimorfologia da figura permite que a gente pense em litigância abusiva ativa, passiva, interventiva e, vale a menção, litigância abusiva associativa. Expressão essa já cunhada pelo CNJ e que me parece muito boa, que se revela pela criação de associações, de pseudo-associações com propósitos claros de se valer da gratuidade da justiça do processo coletivo e praticar ilicitude e praticar litigância abusiva. Seguramente, os senhores e as senhoras já se depararam com ações coletivas propostas por associações de fachada, associações fraudulentas. E, portanto, você se vale da associação para esconder o seu comportamento ilícito. Esse tipo de litigância abusiva já é bastante identificado, tanto que tem esse nome, litigância abusiva associativa. O CNJ se vale dessa expressão. Então, essa é a primeira dimensão da atipicidade, a atipicidade da conduta. E a segunda dimensão da atipicidade é a atipicidade da sanção. Aqui é muito importante.
a reação à litigância abusiva vai se dar pela sanção adequada a depender da configuração que a litigância abusiva teve. Porque o juiz e a juíza terão de reagir à litigância abusiva com uma sanção que impeça o que o litigante abusivo quer. E essa sanção, meus caros, essa reação, ela não pode ser típica, porque não dá conta. Exatamente por conta da atipicidade da conduta, a sanção também tem que ser atípica. Imagine, doutora Ana Paula, se toda litigância abusiva só pudesse ser sancionada com uma multa de 1 a 10% do valor da causa. Quer dizer, você multa e o sujeito vai poder continuar se valendo do judiciário de maneira ilícita? Quer dizer, a multa não resolve o problema. Porque a multa seria só o seguinte, seria o valor da litigância abusiva. Ah, então eu tenho que pagar essa multa, então eu pago e litigo abusivamente. Perceba que isso não faz sentido. A multa é absolutamente insuficiente. Embora, claro, em um outro caso você possa aplicar também, mas ela, como sanção, para combater as diversas manifestações da litigância abusiva, totalmente ineficiente e inadequada. Até porque, em todas as hipóteses de litigância abusiva, uma das consequências sempre terá de ser a remoção do ilícito. Você tem que apagar aquele ilícito. Não é só sancioná-lo e deixá-lo vivo. Ele tem que ser resolvido. Você tem que removê-lo. E aí, o que é que eu faço? Eu sugiro que todos peguem o exemplo do combate à velha figura do atentado. Vocês se lembram do velho atentado do Código de 73? Que no Código Novo está lá no parágrafo 7º do artigo 77. Parágrafo 7º do artigo 77, que diz o seguinte: configurado o atentado, o juiz tem de determinar a remoção, o retorno das coisas ao estado anterior. O que é retornar as coisas ao estado anterior? Remover o ilícito. Essa regra é uma regra que serve, a meu ver, a gente tem que puxar desse dispositivo o poder do juiz de, diante da ilicitude processual, poder determinar o restabelecimento da situação anterior à ilicitude. A lógica tem que ser a seguinte: para cada doença, um remédio. Para cada vírus, uma vacina. Para cada vírus, uma vacina. E aí, o que é que eu sugiro? Tenho falado sobre isso. Falei isso no livro e vou falar isso aqui para vocês. Qual é a base legal para poder se construir uma sanção atípica à litigância abusiva? Além do artigo 5º do CPC, que é da boa-fé, mas além do artigo 5º, a gente tem uma outra base mais concreta, digamos assim, que dê suporte à construção de uma sanção específica para o caso? Sim. O artigo 142 do CPC. O artigo 142 do CPC, que é um artigo que é esquecido, inclusive pelos juízes brasileiros, você tem até dificuldade de encontrar jurisprudência sobre o 142. Acho até que nem existe jurisprudência sobre o 142. E ele é um artigo velho. Ele não é um artigo do CPC. Ele não é novo. Ele já existe há muito tempo. Há décadas. Ele não é novidade do CPC. A novidade do CPC, o CPC traz dele, é uma novidade interessante. Porque do que ele cuida? Ele cuida do processo fraudulento ou simulado. E ele diz o seguinte, olha só, em breves linhas, que diante de fraude ou simulação processual, ou pelo processo, o juiz pode, de ofício, ponto número 1, de ofício. Ponto número 2, tomar qualquer decisão, ponto número 3, que impeça o que os caras querem com a fraude ou com a simulação.
Observem bem. O juiz tem o poder, veja que o 142 está dentro dos poderes do juiz. O juiz tem o poder de ofício, inclusive, tomar qualquer decisão, e aí é qualquer decisão, não é uma decisão, é qualquer decisão que impeça os objetivos que se querem alcançar com aquela fraude ou com aquela simulação. É exatamente daí que a gente puxa o fio da tipicidade da sanção. É exatamente isso daí. E é por isso, meus caros, e aí vou ligar os pontos da aula. Eu comentei o caso de Elvira Lobato, da jornalista. Tempos depois, a mesma estratégia foi usada contra o escritor J.P. Cuenca. Isso já mais recentemente, tem uns 5 anos. Mesma estratégia. E aí, o que é que houve? Houve o ajuizamento de 2 ADINs no Supremo, 2 ADINs, ADINs 6792 e 7055. ADINs 6792 e 7055. E ambas as ADINs tinham o mesmo objetivo: dar interpretação conforme a regra de competência territorial em casos assim. Ou seja, em casos em que se caracterizaria, que estaria caracterizado um abuso, um assédio processual comprometedor do exercício da liberdade de imprensa. Essas 2 ADINs tinham esse propósito. Pegaram esses casos como exemplo e quiseram que o Supremo dissesse que, em casos assim, a regra de competência territorial não pode ser do domicílio da alegada vítima, como diz o Código de Processo. Pois bem, o Supremo julgou essas ADINs no ano passado. As 2. E esse julgamento eu reputo histórico. Porque o Supremo disse o seguinte: caracterizado esse tipo de litigância volumosa, comprometedor do direito de defesa, estratégica, abusiva, propondo ações em comarcas longínquas fora para dificultar a defesa, olha o que o Supremo diz: caracterizado esse abuso, e veja que esse abuso é totalmente atípico, a solução a esse abuso vai ser a reunião dos processos no domicílio do réu. Ora, a reunião dos processos no domicílio do réu é uma sanção a esse abuso, porque é exatamente a medida que o autor não queria. O que o autor não queria era que o réu tivesse a defesa facilitada. Ele queria dificultar a defesa. Então, você reage a isso dizendo o seguinte: então as 150 ações vão ser reunidas no domicílio do réu para ele poder se defender. Esse julgamento é histórico, é de junho do ano passado, 2024. E aí, meus caros, chega a recomendação 159, essa que eu mencionei, de outubro, e o que é que ela faz? E por que eu gosto tanto dela? Porque ela define o que é litigância abusiva e traz, doutora Ana Paula, doutora Luísa, traz 3 anexos. Veja que coisa interessante. Tem 3 anexos nessa recomendação. O anexo A é uma lista, olha que coisa interessante, uma lista dos vírus já identificados. É uma lista dos vírus já identificados. Ou seja, dos comportamentos de litigância abusiva já catalogados pela ciência, digamos assim, pela biologia. E deixando claro que essa lista é exemplificativa, é do que já foi catalogado. É quase que um anexo de biologia forense. A categoria que a gente vai ter que criar agora, a biologia forense. O anexo B traz a lista das vacinas já identificadas, ou seja, das sanções que podem servir para reagir a esses vírus já identificados. E também partindo da premissa de que é uma lista exemplificativa. Isso é muito importante. E ter sido isso por recomendação. É mais ou menos dizer assim: juízes do Brasil, nós já identificamos esses comportamentos como abusivos e já pensamos aqui, consideramos boas as seguintes soluções. E pensem em outras também.
E cada vez que vocês pensarem, avisa aqui para a gente, para o CNJ, para a gente atualizar esses anexos. É mais ou menos assim. E o anexo C traz a lista das providências administrativas que o judiciário deve tomar para combater isso. Aí são recomendações para o plano da administração judiciária. Inclusive, reforçar o papel dos centros de inteligência. Dos centros de inteligência. Do Poder Judiciário, órgão fundamental nas reflexões em torno desse assunto. Recentemente, os senhores devem ter visto os dados que o Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais produziram sobre litigância abusiva, inclusive o custo da litigância abusiva, que é uma coisa impressionante, né? Impressionante. A doutora Rita Vieira está à frente disso, colega de vocês lá da magistratura de Minas Gerais. Aliás, recomendo que, se já não conversaram com ela, recomendo um dia desse para conversar com ela. Acho que ela tem muita coisa para poder passar, muita informação boa, e é uma juíza, portanto, vai conseguir dialogar com vocês ainda com mais facilidade do que eu, seguramente. Então, percebam, meus caros, e com isso eu encerro a minha exposição, cumprindo rigorosamente o tempo que me foi dedicado. Com isso, a gente apresenta esse assunto, separando de figuras conhecidas, mostrando que ele é um assunto novo, mostrando que ele impõe uma nova forma de pensar repressão aos comportamentos processuais abusivos. E eu sugiro que a gente puxe os fios para isso do artigo 5º do CPC, do 77, parágrafo 7º do CPC e do 142 do CPC. Era isso, doutora Ana Paula e doutora Luísa. Espero que o pessoal tenha compreendido, espero ter sido claro na minha exposição. Professor Fred Diego, claríssimo, viu? É excelente as suas colocações, né? A forma de visualizar o assunto e de elencar, né, esses pontos em artigos já existentes na nossa legislação, né? Acredito que tenha sido um momento assim ímpar para todos, né? A gente percebe pela quantidade de pessoas que estão presentes nessa sala, né, que realmente é um assunto que vem interessando, impactando a vida e o trabalho de muitas pessoas, e inclusive essa questão que o senhor trouxe, né, da própria utilização da inteligência. A inteligência artificial para isso, né, também. Exatamente. A gente vê que cada vez mais são os dois assuntos que estão aí trazendo muito debate, mas que certamente uma coisa vai impactar na outra. Eu vejo aqui a mão do doutor Emílio, nosso colega, né? Meu amigo Emílio. Professor, né? E eu vou passar aqui a palavra a ele, mas daqui a pouco eu gostaria também de pedir que a gente pudesse ligar as câmeras, quem está presente, para a gente registrar esse momento, né, com tantas pessoas aqui presentes. Mas fica à vontade, doutor Emílio. Obrigado, Ana Paula. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Fred. Bom dia, meu querido. Fred, meu amigo. Bom recebê-lo, mesmo que virtualmente, aqui no TJ. Deixa eu fazer uma provocação, Fred, já que a gente está aqui. Lucas, naquele artigo dele, cogita, mesmo que de passagem, do sancionamento do advogado. Você já fez questão de deixar bem claro, e eu concordo com isso absolutamente, que não é um fenômeno igual à litigância de má-fé, pelo menos nos moldes tradicionais. Mas a conduta que a gente está chamando de litigância abusiva, e agora com o hífen, eu concordo com o hífen, é uma conduta que não é da parte. Usualmente o problema não é sempre da parte. Não é sempre da parte. Porque no caso da Igreja Universal, era de uma parte oculta. Sim, né? Sem dúvida. E aí a gente vai resvalar na história do fenômeno polimorfo, mas frequentemente não é da parte. O que você pensa sobre isso? Assim, porque, de alguma maneira, e você também já falou isso em palestras e tal, ao fim e ao cabo, a maior vítima da litigância abusiva é a própria advocacia, a boa advocacia. Então, como é que você enxerga essa possibilidade de a gente estender a possibilidade de sancionar também o advogado como uma das estratégias de combate a esse fenômeno
polimorfo, para ser fiel à expressão que você utilizou. Uma vez mais, obrigado pela presença aqui. Obrigado a você. E esse questionamento é excelente, né? Porque isso é realmente um ponto muito sensível. E observe que, se a gente for para a litigância de má-fé tradicional, a gente não conseguiria. E não adianta dizer que vai ser só por representação disciplinar OAB, que também não vai resolver. Eu imagino que o que se quer é um tipo de reação dentro do processo e que responsabiliza o advogado. Onde é que eu acho que tem um fio para a gente puxar aí? Tem um fio. Porque essas são as pistas legislativas de onde a gente pode puxar o fio. O artigo 104, parágrafo 2º do CPC, é um dispositivo que diz o seguinte: quando o advogado ele demanda sem procuração, ele tem que juntar a procuração em 15 dias. Se não juntar a procuração em 15 dias, é como se a demanda tivesse sido proposta por ele, já que ele propôs sem procuração, não juntou, então é como se ele fosse a parte, tanto que o processo é extinto e ele paga as custas. Ele paga as custas. Isso está dito no parágrafo 2º do 104. Ou seja, o uso de um processo sem a vontade daquele que expressa, daquele que postulou, que é o autor, que não confirmou essa vontade porque não deu a procuração, gera consequência para o advogado. Perceba que o sistema já percebeu isso para um fenômeno simples, que é o da não juntar de procuração, porque, no fim das contas, é uma demanda que foi afirmada como se fosse para uma pessoa, mas, na verdade, não era para aquela pessoa, era para o advogado. Perceba como daí você pode puxar um fio e, constatando que o advogado se vale do processo para ele, usando as partes como... A parte, na verdade, é um pretexto, e isso acontece muito, mas pode puxar daí e tomar as providências. Talvez seja um caminho. Mais alguma coisa, doutor Emílio? Não, obrigado, Paulo. Obrigado. A mão da Beatriz também está levantada. Acho que ela quer comentar alguma coisa. Beatriz? Não, quero apenas cumprimentar o professor Fred Didier, que gentilmente atendeu ao nosso convite, né, doutora Ana Paula? Já estava na nossa pauta há algum tempo, então queria reiterar os agradecimentos, Fred, pela sua gentileza em nos atender. Já fico aqui de público, né, fazendo um convite para que você, numa oportunidade próxima, esteja conosco aqui na Terra da Luz. Eu sei que você gosta muito de Fortaleza. Gosto bastante, tenho muitos amigos aí. E há uma demanda muito forte, né, pelo seu nome, que a gente já conseguiu contemplar com essa maravilhosa palestra, mas também gostaríamos, né, de no futuro próximo e dentro da sua agenda, que eu sei que é extremamente concorrida, poder recebê-lo aqui novamente na nossa escola, tá bom? Muito obrigada. A equipe Obrigado da pelas palavras. Muito obrigada. Valeu. Um abraço, pessoal. Emílio, meu querido. Beijo grande. Viu?